Fala aí pessoal, beleza? Meu nome é Luan e nesse vídeo eu trago para você as perguntas mais frequentes que me fizeram lá no Instagram sobre o Motorola E6 Plus. Caso não me conheça, eu trago conteúdo de tecnologia aqui para o canal, então já se inscreve, ativa o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo novo. E se você ainda não tem um Motorola E6 Plus e está a fim de adquirir ele por um preço muito bacana, eu vou deixar todos os links na descrição com o melhor preço do Brasil e frete muito rápido. Vamos começar então pela primeira pergunta que me fizeram lá no Instagram. Eu fiz uma postagem, pedi para me mandarem um direct sobre perguntas que queriam sobre o Plus, o E6 Plus e o E6 Play, que eu tô com os dois aqui para fazer teste. E eu separei algumas delas para o E6 Plus. Luan, a bateria dele aguenta o dia todo? Olha, o Motorola E6 Plus, ele tem 3.000 mAh de bateria apenas, tá? Nós temos aqui um processador Helio P22, ele não é tão gastão, mas também não gasta muito pouco. Então aí, provavelmente, depende muito do seu uso. Se você tem um uso básico, redes sociais, WhatsApp, Facebook, você vai chegar sim com bateria durante o final do dia em casa. Mas isso vai depender também muito do uso de 3G que você faz. Caso você jogue, provavelmente você vai precisar de um power bank no meio do dia aí para dar uma carga no seu aparelho e não chegar sem carga na sua residência. A próxima pergunta é: para quem gosta de fotografias é um bom aparelho? Sim e não. Sim, porque durante o dia ele tira fotos muito bacanas, tem uma boa nitidez, tem uma boa abertura de lente, mas de noite o negócio vira ao contrário, tá? Se você gosta de fotografias de noite, ele não vai suprir a sua necessidade. Ele é um aparelho aí de entrada intermediário, então você tem que ver que as câmeras dele são dentro do quesito intermediário e básico. Então você não vai ter câmeras aí que fazem fotos espetaculares à noite. Nós temos um pós-processamento do Helio P22 que está incluso aqui dentro, mas você não tem um sensor com alta abertura, uma grande abertura para você captar bastante luz durante a noite. Então aí as fotos de noite começam a ficar com bastante ruído. E caso você goste de fazer gravações, o Motorola E6 Plus ele faz apenas gravações em Full HD a 1080p 30 frames por segundo. Então é um adendo aí caso você goste também de fazer gravação. A próxima pergunta é: a versão de 2 GB de RAM e 32 interno é uma boa opção para 2020? Não. Eu não recomendo você estar comprando um aparelho com apenas 2 GB de memória RAM para 2020 em diante. Até meio de 2019, até dava para engolir, mas passou de 2019 para 2020, tá difícil. Eu não sei nem por que a Motorola ainda lança aparelhos com 2 GB de RAM, sendo que a versão com 4 é apenas R$100 a mais. Ela deveria unificar isso daí, porque 2 GB de RAM acaba degradando a empresa, porque o aparelho vai ficar travando depois de um certo tempo. O Motorola E6 Plus ele tem duas versões. Uma delas é com 2 GB de memória RAM e 32 GB de memória interna, e a outra, que é a mais parrudinha, tem 4 GB de memória RAM e 64 GB de memória interna. Então eu recomendo você comprar a versão mais topo de linha aí dele, topo de linha, para você não ter dor de cabeça durante o seu uso e durante a vida útil do aparelho, porque não adianta você comprar um aparelho com 2 GB de RAM, pegar ele na mão e falar, nossa, é muito bom, e vir xingar aqui nos comentários depois, falando que o aparelho é bom sim, mas daqui 3, 4 meses ele vai estar travando, vai demorar para abrir aplicativo, e você for falar, nossa, o Luan tinha razão, 2 GB de RAM é complicado, principalmente se você gosta de jogar. A próxima pergunta, eu elaborei ela bem no meio aqui, porque vai demorar um pouquinho para mim responder, tá? O que você menos gostou nele e o que mais gostou? O que eu menos gostei nele foram duas coisas. Traseira de plástico em 2020 para um aparelho que custa R$1.000. E não é somente a traseira de plástico é de baixa qualidade. Eu estou há alguns dias, mais ou menos, com o aparelho, uns 7 a 8 dias, e tá cheia de risquinho. E o pior, eu estou usando com capinha. Eu só tiro para dar uma limpada para ele ficar um pouquinho mais bonito, mas risca muito fácil. Só de você limpar já começa a aparecer risco nesse plástico aqui. Então a traseira dele me decepcionou muito, porque eu esperava pelo menos uma qualidade um pouco melhor, né, Motorola? E uma outra coisa que eu não gostei foi isso aqui, ó, entrada micro USB padrão em 2020. 2020 assim que o aparelho está sendo comercializado ainda, né? Porque ele foi lançado no final de 2019. Mas nós temos a entrada micro USB. Motorola, R$1.000, micro USB, não dá, corta. Se você for vender esse aparelho aqui por 650 a R$700, eu até falo, ok, tá num preço legal, mesmo trazendo em plástico, bateria removível e
entrada micro USB, mas 1.000 conto você acha muito concorrente nacional com traseira bem mais acabada e com entrada USB-C. E o que eu mais gostei no aparelho foram câmeras e a tela. A câmera durante o dia, né? Durante a noite eu não posso falar muito, tanto a traseira quanto a frontal. E a parte da tela, eu sempre gosto das telas da Motorola. É difícil a Motorola escolher tela porcaria para os aparelhos, mesmo os de entrada, tá? A tela aqui nós temos uma tela HD Plus com 19:9 de proporção e temos uma luminosidade muito boa durante o dia. E o mais legal é que ela não tem muitas bordas, né? Você pode reparar aí no foco, ó. Ela não tem muitas bordas. A maior bordinha é aqui na parte de baixo, mas isso não atrapalha no seu uso. É até bom, porque quando o smartphone tem muito pouca borda e você usa o modo de gestos aqui na parte de baixo, por exemplo, você tira isso aqui e usa gestos, na hora que você abre o teclado ele fica muito na ponta os botões, então é ruim para você digitar, pelo menos para mim. Eu não uso o modo de gestos por conta disso, porque fica muito lá embaixo quando o smartphone tem pouca borda. Então essa bordinha aqui até ajuda você na hora da sua digitação. A próxima pergunta é, Luan, ele tem proteção contra água? Não, ele não tem proteção contra água, então não ouse jogar água neste aparelho aqui, tá? Ele não tem nem proteção contra respingos, segundo a Motorola. E eu não vi também se ele tinha borrachinha nas entradas ali de entrada de micro SIM e etc. Principalmente por ele ter a traseira removível, eu recomendo você nem encostar água nele, porque para entrar água aqui, 2 palitos. A próxima pergunta é, Luan, eu posso comprar ele para jogar PUBG? Olha, você pode comprar ele para jogar PUBG, mas eu recomendo você comprar pelo menos a versão de 64 GB com 4 de RAM. Ele não vai ter um desempenho excepcional no PUBG, tá? Por conta do processador. Nós temos um Helio P22, vamos ser sinceros, é um processador de entrada intermediário de entrada ainda. Então você vai conseguir rodar ali o PUBG na qualidade média com o FPS em médio. Então ali já vai estar forçando bastante o processador e a bateria dele não vai te ajudar tanto. Se você quiser um aparelho para jogar, eu recomendo pelo menos você guardar um pouquinho mais de dinheiro, se você quiser bateria, e pegar um com 4.000 mAh de bateria, tá? Porque aí você vai poder ficar um pouco mais longe da tomada, principalmente se você pegar um da linha Snapdragon, que tem uma economia de bateria melhor do que o Helio P22, que está incluso no Moto E6 Plus. A próxima e última pergunta é só para reforçar o que eu já disse dentro do contexto aqui que eu já fiz as perguntas, tá? Luan, ele dura quanto tempo até começar a travar? Olha, é muito relativo, depende de quantos aplicativos você usa e do seu uso, tá? Se você pegar 2 GB de RAM, 32 de armazenamento, 2, 3 meses aí, se você instalar bastante aplicativo, o seu aparelho já vai estar indo pro saco, travando, demorando para abrir, você vai estar xingando sua mãe, sua avó, sua tia, vai estar puto da vida por conta do Motorola E6 Plus. Se você pegar de 4 GB de RAM e 64 de armazenamento, mesmo você tendo o Helio P22, que é um processador de entrada, você vai conseguir aí durar pelo menos uns 2 anos aí tranquilinho, sem travar, sem demorar para abrir muita coisa. Claro que ele vai degradando com o tempo, você não pode esperar muito dele, mas você vai ter um aparelho que tem uma longevidade maior por conta de pouca coisa de diferença na hora que você vai comprar o seu aparelho. Então foge das versões de 2 GB. Se a empresa te coloca 2 GB de memória RAM, ela não está pensando no seu público. Ela está oferecendo R$100 a menos por conta de 2 GB de RAM e 32 GB de armazenamento, coisa que para ela é muito pouca diferença dentro da fabricação do aparelho. Tanto que a linha One Macro, One Vision, essa linha One, todos vieram a partir de 128. A Motorola fez muito bem isso, porque hoje em dia 32 GB é pouco, 64 está sendo pouco, 128 hoje em dia, para mim, pelo menos usuário do jeito que eu sou, é o mínimo. 64 GB eu não posso nem pegar mais, porque nem cabe os meus arquivos dentro. Então aí 32 GB, 2 GB de RAM é só se você usa muito pouco o smartphone. Então eu recomendo aí pelo menos de 4 GB para cima. Se gostou do vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal, deixa um comentário aqui embaixo do que achou das perguntas. Se você tiver alguma outra, deixa aqui embaixo que eu também respondo. Eu costumo responder todo mundo nos comentários quando eu tenho tempo, beleza? E caso você queira comprar o seu Motorola E6 Play com um preço muito bacana, eu vou deixar todos os links aqui na descrição. E lembrando, compro de 4 GB, tá? Muito obrigado por ter assistido, eu espero que tenha gostado. Tchau!